Irmão, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 31. Esse é um capítulo muito intenso do livro de Atos. Começa com Saulo perseguindo a igreja, onde Cristo o encontra no caminho a Damasco, e ali a gente vê os elementos da verdadeira conversão. Vemos como essa igreja recebe esse novo convertido tão problemático e que é uma grande bênção, como ele desenvolve sua fé rapidamente, mas como a igreja acolhe, esse acolhimento é fundamental para a vida de Saulo, vai fortalecê-lo, vai mantê-lo na fé, e não apenas isso, será um padrão que o próprio apóstolo vai levar à igreja, quando estiver escrevendo as cartas, enfim, a própria experiência pessoal dele será de grande valia para falar de unidade. Em todas as cartas de Paulo fala de unidade, então a unidade é um fator fundamental. E no livro de Atos dos Apóstolos tem um elemento extraordinário, é que no final de alguns períodos do livro, ele termina com um resumo, ok? Ele faz tipo uma avaliação rápida, às vezes 1, 2 versículos, que resumem aquela situação que finaliza-se naquele momento. E o versículo 31 é uma dessas primeiras finalizações, dessas primeiras análises gerais do livro, que vai dizer assim, capítulo 9, versículo 31 diz: em toda a região da Judéia, Galileia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo, e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Esse texto maravilhoso que nós temos resume exatamente essa ideia do que a igreja está vivendo aqui. Como é um tempo de muita perseguição, um tempo de muita luta, um tempo de muita dificuldade. É um capítulo, e os capítulos anteriores também são muito agitados, e parece que tudo está concorrendo contra a igreja, porque a igreja está sofrendo essa perseguição. Ele termina esse momento, essa primeira fase aqui, mostrando uma igreja que está em paz, mais forte, crescendo e mostrando respeito ou temor pelo Senhor Jesus. Então é uma igreja que, apesar de qualquer circunstância que ela esteja vivendo, ela está avançando, ela está crescendo. E talvez uma das primeiras lições para mim e para você é que nós precisamos fazer essas avaliações como o texto faz. Nós vamos fazer essas avaliações da nossa própria vida. A nossa vida, às vezes, ela passa por ciclos ou períodos, e a gente precisa olhar e falar: tá, mas como eu saí disso tudo? Ou como em tudo isso eu me comportei? Ou qual vai ser a minha vida daqui em diante? Para que direção eu estou indo? Será que eu comecei na direção correta, e no meio de toda essa turbulência ou de todas essas bênçãos continuo na mesma direção? Essas análises, essa parada para você pensar e analisar a sua vida é muito importante. E a gente não pode fazer apenas isso no final do ano, de forma superficial, como a maioria das pessoas faz, se é que fazem alguma coisa nesse sentido. Mas nós devemos, de fato, fazer essas avaliações na nossa vida, de tempos em tempos, de preferência de toda semana, mês, de todo mês, enfim, parar diante de Deus em oração, analisar a nossa vida segundo os princípios da palavra de Deus, realinhar a nossa vida, realinhar atitudes, comportamentos, pensamentos, enfim, para que possamos não perder, não nos desviar do sentido em que estamos indo. Por isso que quando você vai para um passeio numa floresta ou num bosque, alguma coisa assim, não é raro que as pessoas se percam. Elas não observam o que está
acontecendo, elas não têm pontos importantes da caminhada, elas simplesmente vão seguindo, então elas não fazem marcos ali, elas não colocam sinais ali, elas não avaliam o caminho que estão e facilmente se perdem. Então o texto de Atos dos Apóstolos e toda a Bíblia sempre vai nos chamar a essas avaliações, e que você possa fazer essa avaliação na sua vida de forma periódica. Aqui nós temos um elemento histórico que ajuda nesse período de paz, porque com certeza Saulo, que é o maior inimigo da igreja, agora foi salvo por Cristo Jesus. Então o maior perigo que a igreja sofria, que era por mão de Saulo, agora ela não tem mais, mas não é Saulo o único inimigo da igreja. Você tem os sumos sacerdotes, você tem toda os grupos religiosos judaicos que estavam contra a igreja. Então facilmente se levantariam outras pessoas que também acompanhavam a Saulo e que perseguiam a igreja. Mas acontece um fato histórico interessante aqui, que freia a nação de Israel contra a igreja. É que o imperador Calígula, exatamente nesse período aqui, em que o apóstolo Paulo é salvo na sua conversão, o imperador Calígula, ele queria ser adorado como Deus, não apenas no Império Romano, mas também Israel. Israel tinha um privilégio que outras nações não tinham, de adorar apenas o seu Deus, mas Calígula não queria aquilo mais. Então ele colocou uma estátua dele lá no templo de Jerusalém. Isso tomou a cidade de Jerusalém de horror. Então o foco dos judeus saiu da igreja e passou mais ou menos aí quase 2 anos nessa batalha contra o imperador romano, e isso trouxe um período de paz sobre a igreja. Ok, esse pessoal agora parou de olhar para a gente, nos vendo como inimigos, e tem um outro inimigo aí, agora o imperador romano. Então agora eles estão com a cabeça deles voltada nessa direção e não mais na nossa direção. E aqui temos outra aplicação. Essa é uma igreja que cresce, essa é uma igreja que avança em tempos de tribulação, de perseguição, de sofrimento, de lutas, mas é também uma igreja que cresce em momentos de paz. É uma igreja que avança em momentos de paz. A maioria dos crentes ora mais quando está em paz ou em tribulação? Você ora mais em paz ou em tribulação? Está vendo? A maioria dos cristãos oram mais, são mais fervorosos na oração quando estão passando por tribulações, quando estão passando por sofrimentos, quando estão passando por doenças. Nós, nesse sentido, nos inclinamos mais à oração, em buscar mais a Deus. Mas isso é um erro, meus irmãos. Não pode ser assim, não deve ser assim. Nós devemos seguir crescendo na nossa vida cristã, no tempo de paz, mas no tempo de guerra. Aproveitar os momentos de paz para você investir mais na sua vida espiritual, no crescimento espiritual, no fervor espiritual, em servir e buscar a Deus em tranquilidade, mas também fazer isso em momentos de luta, de batalha, de guerra, de doenças, de sofrimentos. Nós não podemos e jamais devemos parar na obra do Senhor. E quando já não nos for possível sair de casa, porque às vezes uma circunstância, uma enfermidade nos prende no leito, ali estaremos orando a Deus pela sua obra, orando pelos irmãos que podem ir, intercedendo por aqueles que estão ouvindo o Evangelho de Cristo. Em todo momento devemos crescer espiritualmente, devemos avançar e buscar mais fervorosamente o nosso Senhor. Em tempos de paz ou em tempos de guerra, cresça na sua vida cristã, que você possa avançar na direção do crescimento. Esse período de 2 anos foi um período de alívio. A igreja avança, aproveita esse período para crescer, se reestruturar. Com certeza pessoas que foram, como diz o capítulo 8, foram dispersas por causa da perseguição que se deu, puderam retornar agora para Jerusalém, voltar para as suas casas, para os seus afazeres em Jerusalém. Com certeza alguns irmãos voltaram, e a gente vê que essa perseguição volta agora no capítulo 12 com o próprio Herodes, que aí
já é uma perseguição. Agora, Herodes querendo agradar os judeus, então persegue a igreja e mata o apóstolo Tiago, ok? Então a gente volta a ter esse momento de enfrentamento novamente. Logo agora, próximos capítulos adiante, veremos novamente a igreja passando por essas perseguições. Então esse período de paz é um período de alegria, um período que os cristãos estão andando tranquilamente, não há invasão de casa, as mulheres não estão sendo presas, como nós vimos nesse capítulo. Paulo estava caçando e querendo matar os cristãos que ele visse. Enfim, então agora a paz no meio desta igreja, a paz, não há homens sendo acorrentados, uma igreja que está em tranquilidade, e ela aproveita, e então o texto diz: a igreja se edificava. A expressão aqui, o foco dessa expressão é avançar na maturidade, é avançar na unidade. Ela se auto-edifica, uma igreja que busca edificar, isso é, cada irmão está sendo uma bênção na vida de outros irmãos. Essa é a ideia aqui, é que nós, e Paulo vai falar isso em Efésios, que nós devemos produzir o nosso próprio crescimento, como o corpo de Cristo, cada um membro um do outro, isso é, cada um está edificando, abençoando, acrescentando a vida dos irmãos. Então, há unidade, há maturidade, há serviço mútuo, ok? Há fervor na oração, a intensidade na palavra, a comunhão, o desejo de estar juntos. Eles estão buscando crescer juntos na fé. Tem culto, nós estamos lá. Tem ministração da palavra, estamos juntos. Tem momento de oração, participamos. Evangelismo, estamos lá juntos. Enfim, é uma igreja que busca o seu próprio crescimento, que busca a sua própria edificação. É uma igreja que avança. Meus irmãos, nós precisamos olhar isso e dizer: meu Deus, precisamos fazer isso. Graças a Deus, irmãos, nós não somos perseguidos como esses irmãos foram. Não invadem as nossas casas, não algemam ninguém, graças a Deus. E acaba que a igreja se sente tão confortável, os cristãos se sentem tão confortáveis em uma situação como a que nós estamos, que a maioria dos cristãos não busca um avanço na sua vida espiritual. E isso eu falo de um modo geral no mundo ocidental. As pessoas não buscam um crescimento espiritual, elas praticamente não crescem na sua vida de maturidade na palavra, na santidade, na transformação do seu próprio caráter, na sua vida espiritual, na leitura das Escrituras. Não há um crescimento, meus irmãos, e isso é um lamento, é uma pena, porque a vida cristã é uma subida, ninguém para, não tem freio de mão. Ou você acelera e sobe, ou você vai descer de ré. Não tem como. Você não vai ficar parado e dizer: não, eu cheguei até esse nível aqui na minha vida espiritual e aqui eu estou. Não, ou você segue crescendo, ou você retrocede na sua vida espiritual. Essa igreja está crescendo, cada um crescendo individualmente e todos acrescentando a vida de todos os irmãos. Como precisamos disso, queridos? Como nós devemos olhar esse texto e dizer: precisamos nos edificar uns aos outros, precisamos ser uma bênção na vida uns dos outros, precisamos acolher uns aos outros, precisamos amar uns aos outros, precisamos servir uns aos outros, precisamos glorificar a Deus em crescer espiritualmente. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. É isso que Deus espera de nós. É para essa direção que o Espírito Santo quer nos conduzir. Você está disposto a isso? A essa disposição no seu coração? Você está tendo essa atitude? Ou você está tendo uma atitude contrária a essa? Entende isso, irmão? É hora de você, como o texto nos mostra, parar e avaliar. Esse é um texto que nos chama a avaliar a nossa própria vida espiritual, as nossas condutas, as nossas palavras, a nossa vida, como nós temos nos comportado como igreja, parar
e analisar a nós mesmos, olhar para dentro de nós mesmos, porque é muito fácil olhar para o outro, mas eu preciso olhar para mim mesmo, olhar para mim mesmo. Se cada um olha para si mesmo, todos nós olhamos para todos e podemos nos edificar em Cristo Jesus. Eu não tenho contribuído para o crescimento espiritual desta igreja, porque eu não estou crescendo espiritualmente. Se esse é o caso, é hora de arrependimento, é hora de dizer: meu Deus, eu quero avançar nessa direção. Senhor, eu tenho crescido, eu tenho avançado, eu tenho amadurecido, eu tenho servido os meus irmãos. Posso crescer ainda mais, posso avançar nessa direção. É uma igreja que se edifica, é uma igreja que trabalha uns pelos outros. A fidelidade, amor, a cumplicidade, a serviço mútuo. Você está fazendo isso? Essa tem sido a sua atitude aqui com a igreja? Meu irmão, analise a sua vida e que você possa converter o seu coração e dizer: meu Deus, se não tem sido essa a direção do meu coração, precisa ser para a glória de Deus. Precisa ser para a glória de Deus. E o texto segue dizendo: caminhando no temor do Senhor. Isso aqui é uma santa obediência. Há uma obediência santa aqui. Temor é respeito, temor é obediência, temor é quando nós obedecemos a palavra de Deus, temor é quando nós ouvimos uma mensagem e obedecemos a mensagem, é quando nós ouvimos a leitura da Bíblia e obedecemos a leitura, é quando nós ouvimos uma mensagem, uma pregação e vivemos essa mensagem, essa pregação. Não apenas um escutar aqui, há um praticar da mensagem. Nós ouvimos a mensagem, nós obedecemos. O temor ao Senhor é isso. Temor é obediência. Temor é você obedecer a Deus, é você respeitar a Deus. E esse respeito a Deus, ele está conectado diretamente à ideia da obediência. Eu respeito a Deus porque eu obedeço a sua palavra, eu estou seguindo as suas palavras. Nós precisamos, meus irmãos, não apenas ser ouvintes da palavra, mas poderosos praticantes, como vai dizer Tiago. Nós precisamos ser poderosos praticantes desta palavra que recebemos. Cada mensagem que eu recebo, eu guardo no meu coração, eu aplico na minha vida, eu chamo aquilo para dentro de mim, eu analiso a minha vida diante da palavra de Deus que está sendo ministrada, do texto que eu estou lendo na minha casa. Eu trago aquilo para dentro de mim, a mudança. Eu abraço a palavra, eu acolho com mansidão a palavra. Eu não estou lutando contra a Bíblia, eu não estou guerreando contra a mensagem, contra a pregação que eu estou ouvindo. Não há luta em mim com relação à palavra de Deus. Eu estou acolhendo, como diz o apóstolo, com mansidão a palavra em nós implantada. Essa atitude de um coração quebrantado e contrito diante da palavra de Deus. Irmão, quantas vezes a gente está lendo um texto e está relutando contra aquele texto, ouve numa pregação e está relutando contra aquilo. Isso não mostra um coração piedoso, isso não mostra um coração temente a Deus. O coração temente a Deus é aquele coração que está aberto, que acolhe com mansidão a palavra de Deus. Me transforma. Eu preciso tomar essa palavra para mim, eu preciso viver essa palavra precisa ser vida em mim, precisa haver uma transformação profunda na minha vida. Isso é caminhando no temor. Está vendo que não é uma coisa pontual? Eles caminham em obediência, eles vivem em obediência, eles andam em obediência, eles estão agindo, trabalhando, servindo em obediência. Aqui a ideia também de uma santa piedade, de uma vida transformada, uma vida para a glória de Deus. A palavra piedade, ela eusébia, quer dizer, é prosperar na adoração, é prosperar, é avançar, é multiplicar uma vida para a glória de Deus. Isso é piedade. Piedade é quando Deus olha para mim e está satisfeito com o meu caráter, com o meu temperamento, com as minhas palavras, com as minhas atitudes, as minhas escolhas e decisões. Ali está um santo homem de Deus, ali está uma santa mulher de Deus, porque é uma vida de temor, de obediência.
Mas ela fazia tudo isso poderosamente. É assim que tem que a palavra de Deus operar em nós. Não podemos simplesmente ouvir a mensagem, vez tras vez, semana a semana, traz culto atrás culto, vez tras vez, e aquilo não tem mudança nenhuma na nossa vida. Um irmão veio aqui na igreja há uns 15 dias atrás. Eu estava pregando uma mensagem no café da manhã da SIC, lá na Igreja de Cristo de Taguatinga Norte. E eu trouxe o texto de Elias, como eu estava falando para pastores, então eu trouxe uma palavra bem direcionada para líderes cristãos. E ele falou: pastor, eu queria muito conversar com você. Já por 2 oportunidades eu tentei conversar com você, não consegui conversar com você. Eu estava passando uma crise muito grande. Exatamente naquele momento que eu estava ouvindo aquela mensagem. Ele falou, ele usou essa expressão algumas vezes. Ele disse: pastor, parece que quando você começou a pregar, eu entrei num quarto, numa sala, onde estava eu e Deus sentados. Parecia que não tinha mais ninguém naquele lugar. Apenas eu e Deus estávamos ali. E aquela mensagem todinha falou comigo. Cada ponto, cada detalhe da mensagem, tudo ministrou poderosamente a minha vida. É isso, irmão. É isso. É quando a palavra de Deus chega para você e ela é minha. Aquela palavra é para mim. Não é para o meu irmão, não é que alguém que tinha que estar aqui ouvindo. Não, é minha, a palavra é para mim. Quando você faz isso, quando você agarra a palavra de Deus, quando você acolhe como se Deus da palavra, quando essa palavra é achada por você e essa palavra te acha, é isso aqui que acontece. O temor do Senhor, a santidade, a vida transformada, uma vida de santa piedade. É uma igreja que está em busca da vontade de Deus e em como agradar a Deus. Então eles edificam-se a si mesmos, eles caminham no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, no trabalho que nós fazemos. Podemos ser instrumentos, devemos ser instrumentos para edificar a vida uns dos outros, ser instrumento, orar uns pelos outros, abraçar uns aos outros, conversar. Por isso que a gente tem esses momentos depois dos cultos, a agitação da semana, corre para aqui, corre para ali, aquela coisa, né? Todo mundo horário corrido, trânsito, aquela coisa toda. Então a gente vem para o culto, e a gente vem para o culto, e é tão bom aquele momento no final, a gente fica tomando aquele cafezinho, um abraça o irmão, um abraça o outro, pergunta como está o outro, e você está ali, compartilha e conversa. Esse momento é exatamente para isso. O culto não terminou. Esse momento do chazinho, do cafezinho, da comunhão, ele é parte do culto. E é tão importante, irmãos, é tão importante, porque na agitação do dia a dia, esse momento, repare, é o momento que você tem para ter comunhão com o seu irmão. Se você não aproveita esse momento dessa comunhão, você vai passar 15 dias, 21 dias, um mês, e não vai ter comunhão com os irmãos. E daí a pouco você tem mais comunhão com qualquer um que com os irmãos da igreja. Não, meu irmão. É hora de você estar ali, de você olhar para o irmão, conversar com o outro, vai para o irmão, vai para o outro, e tem comunhão. Esse momento é tão importante. Mas aqui há uma obra que só o Espírito de Deus pode fazer: o conforto do Espírito. Nós podemos e devemos nos edificar uns aos outros, mas nós também precisamos do conforto do Espírito. Isso é, o consolo é quando o Espírito de Deus nos levanta, Ele nos ergue, Ele nos fortalece. Quando estamos caídos, Ele nos fortalece. Quando estamos fracos, Ele nos fortalece, Ele nos ergue, Ele fala conosco, Ele ministra as nossas vidas. É uma igreja viva, é uma igreja que tem experiências com Deus, é uma igreja que tem experiência com a palavra. Deus está falando comigo na palavra, Deus está falando comigo na oração. Enquanto
está nos enchendo de paz, Ele está nos levando adiante. Sua presença vai conosco, Sua presença vai conosco. Meus irmãos, quantas pessoas às vezes entram no culto, crentes, e não são tocadas por Deus, não têm experiências poderosas durante a adoração, não são ministradas poderosamente por Deus. Isso é reflexo de uma semana sem oração, sem a leitura da palavra. Isso é reflexo de uma vida fria durante a semana. O culto não foi bom, é porque você, meu irmão, passou uma semana sem orar, sem ler a Bíblia, sem se dedicar, sem buscar a Deus, Sabe, às vezes, o grande sofrimento que alguém passa no culto, aquela pessoa ali é tocada por Deus, é consolada por Deus, é fortalecida por Deus, sua perspectiva muda, a presença de Deus, o amor de Deus derramado no coração, a glória de Deus que envolve a nossa vida, seja no privado ou aqui no culto público, a presença poderosa do Espírito Santo consolando, fortalecendo. Meus irmãos, nós precisamos do consolo dos outros, do fortalecimento dos outros, da unidade, do amor uns dos outros, mas nós precisamos dessas experiências pessoais com Deus, e que sejam elas diárias, que sejam elas poderosas, que encham o nosso coração da graça de Deus, nossos corações cheios do amor de Deus, visitas poderosas do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, nos fortalecendo. Essa igreja está sendo erguida pelo poder do Espírito Santo. Então, uma igreja que em paz e em lutas cresce edificando a si mesma, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, crescendo, indicando o caminho da maturidade, crescendo em maturidade. É uma igreja que caminha no temor do Senhor, na obediência, que acolhe a palavra de Deus, cada mensagem, cada pregação, cada leitura privada das Escrituras, há uma mudança, uma aproximação das Escrituras Sagradas com temor, com respeito, com um sentido de obediência. Eu não vim aqui só para ler ou cumprir uma tarefa, eu vim aqui para que Deus fale comigo. Isso, irmão, isso. Esse é o sentido de caminhar no temor e também no conforto do Espírito, uma ação poderosa do Espírito de Deus nesta igreja. E ele conclui dizendo: essa igreja crescia em número. É uma igreja que não perdeu a missão, está em dificuldade, em perseguição, como o texto sagrado diz, aqueles que foram espalhados iam por toda parte pregando o Evangelho. Em tempos de guerra, de luta, de perseguição, pregando o Evangelho. Em tempos de paz, está pregando o Evangelho. É uma igreja que está crescendo em número. Ela não perdeu o foco da razão pela qual ela existe. Ela existe, a missão da igreja é a razão pela qual a igreja existe. É a razão pela qual as pessoas devem passar aqui na nossa frente e olhar e dizer: olha, essa igreja existe para isso aqui. Ou você existe para isso, que é pregar o Evangelho, falar de Cristo Jesus, comunicar o amor de Deus, ajudar as pessoas a encontrar a Cristo Jesus, ajudar as pessoas a encontrar a cruz, o grande eterno amor de Deus. Esse é o nosso ponto de existência, essa é a razão de existirmos, de sermos como povo de Deus, de sermos essa conexão entre Deus e o mundo, sacerdotes reais, o povo de Deus, levando o amor de Deus àqueles que estão perdidos, a luz de Cristo àqueles que estão em trevas. Esse é o chamado da igreja. E se a igreja, se você cristão se exibir disso, a igreja não cresce em número, a igreja não avança em número, a igreja ela retrocede,
de avançar, ela retrocede, porque os cristãos não cumprem a missão. O cumprimento da missão deve ser de cada um de nós. É responsabilidade de cada um de nós. Não é responsabilidade de um grupo, não é responsabilidade de uma pessoa da igreja, não. É responsabilidade de cada um de nós testemunhar. E você já está fazendo isso. Você não vai testemunhar. Você já está testemunhando para a sua família que é ser um cristão. A sua família já vê o que é ser um cristão. Seus vizinhos, as pessoas com quem você estuda e trabalha, já veem o que é um cristão. Você já está testemunhando. A questão é se estamos dando um bom testemunho. Aqui é o ponto. É uma igreja que está intencionalmente na cultura, pregando o Evangelho, levando a Cristo Jesus aqueles que estão perdidos. Ela cresce em número, ela não abandonou a sua missão. Está tudo bem, ela segue na sua missão. Está tudo difícil, ela segue na sua missão. Ela segue pregando o Evangelho, sem deixar o que o texto sagrado acima vai dizendo, sem deixar a unidade, a edificação dos outros, sem deixar a obediência, sem deixar a busca pela presença, o poder, as experiências poderosas com o Espírito Santo. Ela segue o resultado de uma igreja que edifica-se a si mesma, resultado de uma igreja que está unida, onde todos estão amando uns aos outros e trabalhando uns com os outros e uns pelos outros. O resultado de uma igreja que caminha na obediência da palavra de Deus, uma igreja que caminha no poder, no conforto, no consolo do Espírito, é uma igreja que vai agir, é uma igreja que sabe para que existe. Ela prega o Evangelho, ela comunica o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, que análise, que versículo que nos faz parar e olhar para dentro de nós mesmos. Estamos vivendo o que lemos? Tem sido essa a nossa vida? Eu queria que nesse momento você e eu pudéssemos levar esse texto em nós, e que você possa olhar para Deus nesse momento, para o Espírito Santo, e dizer: Senhor, ministra a minha vida. Eu preciso viver o que esse texto está dizendo. Vamos nos colocar em pé e